Tudo bem, gente. Então vamos apressar o passo porque a gente já está 15 minutos atrasado, não é? Bem, vamos avançar, né? Mais uma webconferência, né, da disciplina de metodologias de ensino e pesquisa em administração. E a gente vai avançar na compreensão do que é um projeto de pesquisa e como estudar sistematicamente para compor um projeto de pesquisa, né? E isso é o que a gente tem se debruçado. Uma coisa muito importante é que, assim, pessoal, não fiquem calados em relação às suas angústias e e aos estranhamentos que vocês estão vivendo durante a disciplina, ok? Alguns colegas têm tido dificuldade no primeiro fórum, não entenderam muito bem a metodologia, não entenderam muito bem a proposta do fórum, mas aos poucos eu fui tentando tirar as dúvidas das pessoas, ainda no fórum 1, e aí no primeiro fórum, a gente ainda tem um tempo até ele fechar, que fecha dia 20, mas assim, tentem amadurecer um pouco mais as questões de vocês, é assim mesmo, tá? Um processo de aprendizado são sucessivas aproximações e afastamentos, ok? E é nesse processo de afastar-se e aproximar-se, afastar-se e aproximar-se sucessivamente, é que a gente vai aprendendo os conceitos fundamentais para a gente poder desenvolver, se desenvolver nos conteúdos dessa disciplina, tá bom? Que tem toda uma especialidade, né, que tem toda uma especificidade, que é a gente estudar como se estuda e como se pesquisa. Tá? Bem, e agora a gente vai discutir um pouco, né, sobre como se delimitar uma pergunta de pesquisa. Vamos lá. Aqui tem dizendo, né, é importante delimitar uma pergunta de pesquisa? A primeira coisa que eu digo é sim, é muito importante, muito importante. Por quê? Porque quando a gente estuda, né, a gente sempre tem que ter um panorama geral do nosso estudo, por isso que é importante sistematizar esse estudo. Vocês devem estar lendo isso lá no livro texto, né, no nosso livro da disciplina. Mas, na hora de pesquisar, você tem que fazer recortes. Não há como estudar tudo. Há necessidade de se fazer recortes. E o que são esses recortes? A gente, para a pesquisa, precisa aprender a recortar o nosso objeto de pesquisa. Não dá para a gente estudar tudo dentro de uma pesquisa. Quando a gente estuda determinado conteúdo, geralmente a gente estuda de forma panorâmica, não é? De uma forma geral, para poder entender o todo daquele conteúdo, mas quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente necessariamente necessita recortar, ou seja, não dá para estudar o todo de uma questão. Se uma questão ela é muito ampla, há necessidade de se fazer esses recortes, e esses recortes são fundamentais para que a gente consiga aprender o objeto. Essa apreensão do objeto, ela não começa ao acaso, ela começa na delimitação da pergunta. Tá bom? Lenilson. Essa delimitação do tema da pesquisa seria basicamente aquela introdução que a gente vê nos artigos? Não necessariamente, Lenilson. A delimitação do tema, uma coisa é delimitar o tema, outra coisa é delimitar a pergunta. Tá? A pergunta está dentro do tema. Por exemplo, presta atenção. Se você resolveu estudar, e eu dei lá o texto do Leonardo Sec, né, sobre os modelos organizacionais, né, vocês devem ter lido ele para responder o primeiro fórum. Tem um modelo, um paradigma organizacional lá que ele fala que se chama o modelo burocrático. O modelo burocrático, quando a gente fala, eu vou estudar o modelo burocrático, eu estou delimitando meu tema, mas eu não delimitei minha pergunta. Entende? Ou seja, delimitar a pergunta é um processo mais de refinamento do que eu vou estudar dentro do tema que eu escolhi. Então, muitos de vocês no primeiro fórum colocaram assim, eu gostei da governança pública, eu gostei do modelo burocrático, eu gostei do gerencialismo. Tudo bem, vocês ainda estão no âmbito da escolha do tema, mas de pouco a pouco vocês vão afunilando, vocês vão refinando com a leitura, né, com a leitura do texto do Leonardo Sec, para vocês compreenderem melhor como você se refina a ponto de chegar a uma pergunta. Acho que está clareando aqui. Entendeu agora, Lenilson?
Joia. Gente, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Vamos lá. Pensando em um tema. Tá, João, vou falar um pouco mais devagar. Pensando em um tema, por exemplo, gerencialismo, né? Vocês leram o texto do Leonardo Sec. O texto do Leonardo Sec tem lá vários modelos organizacionais e paradigmas de gestão pública. Vocês escolheram um tema, né? Por exemplo, gerencialismo. Sendo que quando a gente vai delimitar o tema, né, parar pelo gerencialismo parece interessante, mas sendo que isso só não faz uma pergunta de pesquisa. Para a gente fazer uma pergunta de pesquisa bem delimitada, a gente precisa avançar, digamos, nas especificidades de cada tema. Então, por exemplo, o gerencialismo é uma coisa muito grande, né? Tem várias nuances, tem várias características enquanto modelo organizacional, enquanto paradigma de gestão pública. Dentro do gerencialismo, a gente tem a governança corporativa, tem a governança pública, tem diversos outros subparadigmas dentro do próprio gerencialismo que a gente deveria escolher o que é que vai trabalhar. Mas, digamos assim, olha, dentro do gerencialismo eu tenho várias características e aqui eu elenquei algumas. Por exemplo, parcerias público-privadas fazem parte do paradigma gerencialista. Os agenciamentos fazem parte do paradigma gerencialista. Eu queria entender melhor o que são os recortes. Lucas, os recortes são justamente isso. É a forma em que eu vou delimitar. Não dá para estudar tudo. Quando a gente estuda, a gente tem essa visão panorâmica. Agora, quando a gente pesquisa, a gente precisa recortar. Recortar significa fazer com que a pergunta de pesquisa fique mais refinada, ela fique mais específica. A gente vai chegar lá. Então, olha, dentro do gerencialismo, a gente tem, por exemplo, parcerias públicos-privadas, é uma forma gerencialista de gestão pública. Os agenciamentos é uma forma gerencialista de gestão pública. A remuneração variável por resultados também é outra forma gerencial filiada ao paradigma gerencialista. A avaliação de desempenho também é outro instrumento gerencial, também filiado ao paradigma gerencialista. Compreendem, queridos? E tantos outros aspectos que aqui eu não vou elencar, porque senão eu passaria a noite inteira só discutindo os aspectos fundamentais de uma gestão que se filia ao paradigma gerencialista. Ok? Bem, então digamos o seguinte, digamos que dentro do gerencialismo, tá, eu vou escolher a avaliação de desempenho como um objeto de estudo. Ah, professor, mas por que eu escolhi? Porque eu li, achei interessante essa questão da avaliação de desempenho, de como avaliar o comportamento do RH através do seu desempenho e produtividade, se essa produtividade está alcançando os resultados, a que ponto esses resultados conferem um desempenho positivo ou negativo à produtividade do trabalhador, entende? Então, essa é uma característica que, por exemplo, durante a minha leitura, durante o meu estudo, me chamou a atenção. Por isso que eu insisto sempre a vocês que quando vocês estiverem lendo, por exemplo, o texto do Leonardo Sec, vocês leiam com atenção para ver o que é que te chama mais atenção, o que é que você acha que é mais interessante dentro dos paradigmas gerenciais, né? Porque eles têm muitas diferenças entre si. E às vezes, na sua leitura, você se encanta, né? Você acha mais interessante um paradigma do que o outro, e dentro desse paradigma, dentro desses modelos organizacionais, tem uma característica que te chama mais atenção, e assim você vai aos poucos delimitando o tema. Digamos que eu estou estudando lá, gostei do gerencialismo, mas não dá para estudar tudo do gerencialismo. O gerencialismo é enorme. Então eu vou ter que delimitar. A primeira delimitação é o que é que eu vou estudar dentro das características do gerencialismo. O gerencialismo tem várias características, uma delas eu escolhi, vai ser a avaliação de desempenho, por exemplo. Aí depois eu vou começar a focar no objeto. Olha, eu defini que a primeira delimitação é o do meu objeto. Eu vou ficar com a avaliação de desempenho. Tá, mas aí estudar a avaliação de desempenho como? Onde? Em que local? Em que recorte geográfico? Né? Não dá para eu chegar e fazer um estudo, fazer uma pesquisa científica sobre avaliação de desempenho
Em todos os lugares do mundo, em todos os períodos históricos, né? Enfim, em todos os serviços da gestão pública. Vocês compreendem o que eu estou falando? Vocês estão acompanhando, gente? Faz um ok aí para saber se eu não estou falando muito rápido. Ok, joia. Pronto, excelente. Então, nesse sentido, a gente precisa, depois de focar no objeto, recortar mais ainda, Lucas. Ou seja, eu defini quais são os locais, a área geográfica, o período de estudo, entende? Está rápido, mas está dando para acompanhar. Ok. Então, vamos avançar. Digamos que eu escolhi que eu vou estudar avaliação de desempenho, mas em que local? Na gestão pública e em serviços de saúde. Não vai ser na educação, não vai ser em uma escola, não vai ser em um serviço previdenciário, não vai ser em uma seguradora. Eu escolhi que vai ser na gestão pública dos serviços de saúde. Ok? Ah, professor, mas essas escolhas não são muito arbitrárias? Veja, as escolhas dos recortes vão ser de acordo com um monte de coisa, de acordo com o seu interesse de pesquisa, de acordo com o que você acha que faz mais sentido para você pesquisar. Muitas vezes esses recortes também estão relacionados ao seu ambiente de trabalho. Por exemplo, eu trabalho na gestão pública de serviços de saúde. Eu posso fazer uma pesquisa de avaliação de desempenho em serviços educacionais? Posso, mas isso vai me dar mais trabalho. Por quê? Porque eu não conheço, eu não trabalho na gestão pública de serviços educacionais. Eu trabalho na gestão pública de serviços de saúde. Eu já conheço melhor essa realidade. Eu sei mais ou menos como ela se materializa no campo da prática. Certo? Ciro. Ciro fala assim, mas se for em múltiplos locais, como seria? Você pode fazer estudo em múltiplos locais. Agora a pergunta que eu te faço, Ciro, é quais são esses múltiplos locais? São vários serviços de saúde ou é um serviço de saúde e um serviço de educação? É isso que você quer analisar? Pode ser. Você pode fazer um estudo comparativo entre uma avaliação de desempenho, por exemplo, em um serviço público de saúde, em comparação com a avaliação de desempenho em um serviço público de educação. Isso não é problema algum. Respondi? Ciro? Você está aí? Você caiu? Fique de pé. Então, esse seria um exemplo que eu falei para o Ciro, né? O recorte geográfico. O recorte geográfico Janisson, ou fazer em duas cidades e comparar os dados, isso é possível também. O recorte geográfico. No Brasil, no estado, em um município, eu preciso fazer esse recorte geográfico. Esse recorte geográfico, que a gente chama o recorte de escala, né? Ou seja, qual é a escala que você vai trabalhar? Vai ser uma escala nacional, uma escala estadual, uma escala municipal? E muitas vezes a escala nem se reduz apenas ao município. A escala pode ser apenas em um único serviço. Isso, no estudo das ciências da administração, é o mais frequente, inclusive. O mais frequente é a gente estudar, às vezes, uma única organização, né? E para isso existem métodos específicos para o estudo de uma única organização, que tradicionalmente são os estudos de caso. São os formatos mais utilizados nos estudos administrativos. Lucas, mas pode ter caso que o mesmo estudo se aplique em vários locais, certo? Claro, Lucas, isso pode tranquilamente. No método científico, você pode fazer quase tudo do ponto de vista de delineamento de pesquisa. Agora, você pode fazer esse quase tudo sempre levando em consideração o rigor metodológico. Nessa disciplina, a gente não vai entrar a fundo no rigor metodológico. A gente vai fazer um panorama, né, dos métodos, mas vai ser mais adiante. Tá bom? Mas enquanto isso, até chegar lá, porque assim, a escolha do método depende do delineamento da minha pergunta. Se eu não delineio, né, se eu não delimito bem a minha pergunta de pesquisa, eu não tenho como saber qual o método que se aplica para responder a pergunta. Entenderam que é uma sequência de fatos? Eu preciso delimitar bem a pergunta, e com a pergunta bem delimitada é que eu vou
ver qual é o método de estudo que se aplica para responder a minha pergunta, mas isso é mais adiante. Tá bom? Vamos focar na delimitação da pergunta. E o quando? Muitas vezes você faz a avaliação de, por exemplo, no caso desse objeto que a gente escolheu, a avaliação de desempenho. Eu preciso identificar também qual o período de análise que eu vou me debruçar. Se vai ser no período, por exemplo, de 7 anos, então, por exemplo, de 2010 a de 2017. Se vai ser em um ano apenas, por exemplo, em 2016. Se foi nos últimos 3 meses que eu vou analisar, por exemplo, quando eu escolho um serviço como recorte geográfico, eu posso analisar, por exemplo, a produção dos últimos 3 meses. Isso é totalmente factível, totalmente viável, e vocês provavelmente aqui, quando vocês fizerem seus trabalhos de conclusão de curso, quando tiverem já para se formar, vocês vão fazer estudos mais ou menos nesse porte. Estudos que vão analisar uma organização no período de 1, 2, 3 meses, né? Ou então comparando a produção de um mês de uma organização com de outra, né? Em um mesmo processo gerencial. Isso vai ser muito frequente nos estudos de vocês quando vocês se formarem aqui na graduação em administração pública. Tá. Então, façamos de conta, Lucas, mas pergunta de pesquisa pode mudar do meio para o fim? Então, Lucas, excelente pergunta. Teoricamente, não. Né? Quando você faz uma pergunta, quando você faz uma pergunta, é o seguinte, você tem que se debruçar nela para que ela fique bem fechada, bem refinada. Esse refinamento ele tem que ser o mais preciso possível. Entende o que eu estou querendo dizer, Lucas? Por quê? Porque mudar a pergunta do meio do trabalho para o fim, isso implicaria na modificação, muitas vezes, do seu método. E depois que você estabeleceu o método e vai coletar os dados, cara, já foi. Já era. Você coletou os dados, se você vai ter que mudar um método, muda o método de coleta e você coletou tudo equivocadamente. Entende? Então, por isso que dedicar um tempo importante para refletir sobre qual é a sua pergunta de pesquisa é fundamental. Tradicionalmente, é um tempo que os pesquisadores não debruçam muito afinco em fazer isso, mas é essencial. Quanto melhor a sua pergunta estiver delimitada, mais facilmente você vai derivar dela qual o método e vai facilmente coletar os dados para responder a pergunta que foi bem delimitada. Quando a pergunta não está bem delimitada, você tem até muito trabalho para identificar qual é o melhor método para poder responder sua pergunta. Entendeu, Lucas? Então, voltando, o ideal, e a gente tem que sempre trabalhar perseguindo este ideal, é delimitar bem a nossa pergunta de pesquisa. Tudo certinho, queridos. Faz joinha para o tio Léo. Ok, tá bom. Vamos avançar. Ana Kelly, ok. Vocês estão acompanhando, né? Ótimo, excelente. Perfeito. Melhor do que isso, só 2. Então, digamos que no caso hipotético aqui que eu estou dizendo para o meu projeto de pesquisa, certo? Eu vou delimitar de qual maneira. Eu já escolhi qual é o meu objeto, vai ser a avaliação de desempenho, está aqui em cima. O local que eu escolhi vai ser a gestão pública dos serviços de saúde e o recorte geográfico será no município, certo? Não sei ainda que município, eu vou pensar. Né? E qual o período? Eu vou escolher que vai ser no ano de 2016. Então, delimitando nossa pergunta, uma pergunta poderia ser: como está a avaliação de desempenho na gestão dos serviços públicos de saúde no município de Recife no ano de 2016? Compreenderam? Muito simples assim. Muito simples, muito simples. Tá?
Entenderam, gente? Então, essa é uma forma de delimitar, né? E a pergunta, uma coisa que é interessante é que uma vez alguns alunos me perguntaram, mas professor, quanto mais a gente recorta, mais a pergunta fica grande. É verdade. Recortar o objeto, do ponto de vista prático, faz com que a pergunta de pesquisa ela fique bem grandona, né? Porque mais atributos você vai adicionar à pergunta para sair recortando o objeto e tornar ele cada vez menorzinho. Ou, no bom linguajar científico, a pergunta vai ficando mais precisa. E quanto mais precisa for sua pergunta, mais clareza do objeto de investigação você terá. Tá? César, essa pergunta deve ser apresentada no corpo do trabalho? Sim, sim. Geralmente, essa pergunta ela vem antes dos objetivos. Depende muito da tradição de pesquisa de cada área. Por exemplo, na área das ciências sociais, essa pergunta ela vem no final, geralmente ela se situa no final da revisão de literatura, tá? Na tradição nas ciências da saúde, ela fica entre o final da revisão de literatura e mesclando-se com os objetivos. Nas ciências administrativas, geralmente ela fica junto com os objetivos, ou então antes do objetivo propriamente dito. Isso depende muito da área, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a pergunta de pesquisa sempre tem que estar presente no trabalho científico, sempre, sempre. Tá? Porque, inclusive, é dela que se derivam quais os objetivos que você vai ter que alcançar. Entendido. Então, entenderam como é facinho? E aí, vamos praticar? Quem é que gostaria de praticar? Vamos praticar, que a gente tem um tempinho para poder praticar. Bora lá. Eu vou botar assim. Remuneração variável por desempenho, por resultados. Remuneração variável por resultados. Tá. O bicho pega, né? Então vamos embora. Remuneração variável por resultados. A remuneração variável por resultados seria o quê? Na percepção de vocês? Seria o tema, o objeto ou já o recorte geográfico por ano? O que é que vocês acham? Bora, gente. Bora participar. O tema, o recorte, tudo bem, é o recorte o quê? Qual recorte? Tá, tudo bem, qual o recorte? Em que nível? No nível do objeto ou no nível geográfico ou no nível do local? Enfim. É o recorte do objeto, gente, do objeto, certo? Escrevi errado. Objeto. É o recorte do objeto, certo? Lembra que a remuneração variável por resultados ela está dentro do tema gerencialismo, ok? Do objeto. Entendido, pessoas? O tema, no caso, aí seria o gerencialismo, certo? Gerencialismo. Ok? Porque seria o maior, né? Seria o paradigma, né, que congrega todos esses elementos, todos esses objetos. Vamos pensar outra coisa. Eu vou estudar o agenciamento no ano de 2008 a 2016. Isso daí seria o quê? O recorte por quê?
E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Recorte por período, isso, por período, por tempo, período, quando, exatamente. Micaela fez uma pergunta, vamos lá. Professor, eu escolhi uma característica que considerei importante da governança pública. A governança pública põe ênfase na coordenação dos atores públicos e privados, na capacidade de coordenação horizontal entre organizações públicas, organizações de terceiro setor, cidadãos, redes de políticas públicas, organizações privadas na busca de solução de problemas coletivos. Estou tendo dificuldade em prosseguir. Tá, Micaela. Vamos ajudar a Micaela, gente? Olha só. Micaela, dentro da governança pública, qual é a característica que você acha mais interessante? Sei lá, você poderia dizer a capacidade de coordenação horizontal, por exemplo. Essa, por exemplo, na governança pública é uma que eu acho bastante interessante. Eu estou puxando um pouco para a minha sardinha, né? Um pouco pelo que eu acho, que eu gosto. Né? Primeiro, delimitar a área específica da governança. Claro, Ciro, mas aí ela já delimitou, não é isso? Seria o tema, não é isso? Concorda, Ciro? Ou seja, ela já está com o tema bastante... o tema já está delimitado. Ela precisa agora especificar qual é o objeto, fazer o recorte de objetos. Qual é o objeto que ela vai querer estudar dentro da governança pública? Por exemplo, mais uma vez eu vou dar esse exemplo. A capacidade de coordenação horizontal é um objeto. E, por exemplo, me chama muita atenção. Aí o que é que eu tenho que fazer? Se eu acho isso interessante, eu preciso aprofundar e tentar entender o que é a capacidade de coordenação horizontal. Né? Então, eu vou ter que ir para a literatura, ler um pouco mais sobre isso, entender que a capacidade de coordenação horizontal é o formato, né, de integração entre organizações de diversas naturezas, de diversos regimes jurídicos, né, dentro de uma perspectiva de desmonopolização da capacidade de mando, né, tentando uma autonomia relativa entre essas organizações, fazendo com que elas fiquem menos hierárquicas. Então, são algumas características da coordenação horizontal, né, que eu preciso me munir para poder compreender melhor. E depois, escolhido esse objeto, aí eu vou fazer os recortes de organização, né? Eu vou trabalhar com qual organização? Ou então eu vou ampliar o meu local de estudo, né? Essa é uma pergunta. Qual é o período que eu vou estudar? Né? Isso também é outra pergunta. E por aí vai. Ciro, professor, mas quando ela diz entre organizações públicas e organizações de terceiro setor, cidadãos, rede política, na busca de solução de problemas coletivos? Tá, ok. Mas dá para estudar isso tudo, Ciro? Você mesmo ainda colocou que fica muito abrangente. Não é verdade? Então você precisa recortar cada vez mais. Por exemplo, a capacidade de coordenação horizontal entre uma organização pública e uma organização terceiro setor. Ponto. Você pode estudar apenas isso. Aí você pode escolher qual é a organização pública que você quer trabalhar e qual é a organização terceiro setor que você quer trabalhar. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Coordenação horizontal entre a ONG do bairro de Chão de Estrelas, que é uma organização do terceiro setor, e o serviço público de saúde da unidade de saúde da família do bairro de Chão de Estrelas. Como é que acontece a coordenação horizontal entre essas duas instituições? Isso é um exemplo. Sim, isso que eu quero enfatizar, entende? Aí sim. Ok? Vocês estão compreendendo, gente? Vamos lá, mais um exemplo. Esse exemplo é perfeito para o recorte. Tá bom, vamos lá, mais exemplos. Quem precisa de ajuda? Que a gente agora vai fazer tipo quase uma sessão de terapia. Vai todo mundo se ajudar aqui agora. Vamos lá.
Érica, sim, tá, Érica. Mas dá um exemplo aí do que tem assustado você em relação a isso. Vamos pensar em outra pergunta que a gente pode delimitar. Micaela, você está satisfeita? Então, gente, é basicamente isso. Não tem muito segredo. E agora, no próximo fórum, a gente vai discutir um pouco mais sobre essas delimitações, né? A gente vai dar continuidade a esse processo. Não sei se vocês chegaram a ver, mas o próximo fórum a gente tem uma chamada que é assim, o mais é menos, né? O que isso quer dizer o mais é menos? A gente vai discutir um pouco sobre essa questão de como delimitar. E aí eu vou querer que cada um de vocês comece a delimitar as suas perguntas, para a gente poder fazer uma prática disso, né? E por que o nome do fórum é o mais é menos? É justamente isso, porque é a ideia de que quanto maior fica a pergunta, significa que mais delimitada ela está sendo. Entende? Érica e Micaela, estou tentando entender, estou com dificuldade de entender. Eu também estou tentando entender. Ok, não tem problema, gente. É assim mesmo. Voltando. Vamos pegar um tema? Vamos pegar um tema grande. Por exemplo, governança pública. A governança pública é algo que a gente primeiro precisa estudar. O que é a governança pública? É um paradigma gerencial que está dentro do gerencialismo, né? E a gente precisa entender quais são as relações entre esses dois temas, né? Quais são as características da governança pública? Aí, a governança pública, ela trabalha com a ideia de que as organizações elas não são tão hierarquizadas assim, que não existe uma supremacia do interesse público sobre o privado, né? Que as organizações que são públicas têm o mesmo peso basicamente do privado, né? E das organizações de terceiro setor, que existe uma capacidade organizativa entre elas no âmbito da sociedade. Outra característica é que existe uma autonomia relativa entre essas instituições. Entende que você precisa entender um pouco do que você está querendo estudar? Por isso que a primeira parte do nosso programa foi uma parte dedicada a como eu vou organizar o meu estudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, ok. Depois que você estudou sobre isso, por isso que é necessário ler, gente, precisa ler. Tá? Depois que você se apropriou, depois que você compreendeu um pouco do que do tema que te chamou a atenção, aí você começa a fazer os recortes. Certo? Aí você vai começar a fazer os recortes. Por exemplo, no caso da Micaela. A Micaela ela gostou da governança pública. Ela leu, compreendeu o que isso significa e vai identificar as características deste modelo organizacional. E existem várias características que esse modelo organizacional apresenta, né? Várias dentre as quais aqui eu acabei de citar. Uma delas que a Micaela citou é a capacidade de coordenação horizontal. A capacidade de coordenação horizontal é uma característica deste modelo organizacional da governança pública. Ela pode utilizar essa característica como o objeto. Então ela vai fazer o recorte de objeto. Ela vai recortar no sentido de que assim, não dá para trabalhar com todas as características da governança pública. Esse estudo, do ponto de vista de pesquisa científica, é impossível. Porque no âmbito da pesquisa científica a gente precisa sair recortando, não dá para estudar tudo. Não dá para estudar todas as características ao mesmo tempo. Compreendem o que o tio Léo está falando? Então ela identificou essa característica como a mais relevante para ela.
Então ela, não, eu quero trabalhar com esta capacidade organizativa horizontal, certo? E aí ela vai analisar. Na teoria tem dizendo que essa capacidade de coordenação horizontal, ela acontece entre organizações. E entre as organizações pública com privada, pública com terceiro setor, privada com terceiro setor. Não é isso que está na literatura sobre a capacidade de coordenação horizontal? Então, eu posso recortar esse objeto nesse sentido. Não, eu vou querer estudar a capacidade de coordenação horizontal, é o meu objeto, tá? E em que locais? Em que locais? Aí eu vou ter que eleger qual é o local. Aí eu vou fazer o meu recorte de local, tá? Eu vou escolher o quê? Entre uma pública e uma privada? Entre uma pública e uma pública? Entre uma privada e uma de terceiro setor? E aí eu vou ter que escolher quais são os locais que são organizações de terceiro setor e uma organização privada que representem essa forma gerencial, para poder verificar se há a capacidade de coordenação horizontal. Ciro, se não delimitar bem, você acaba perdendo o foco e o sentido da pesquisa. É exatamente isso, Ciro. Precisa recortar, precisa delimitar. Quanto maior o recorte, maior a pergunta e menor a resposta. É exatamente isso, Lucas. Exatamente isso. É exatamente isso. O papel do marketing e das estratégias de inovação empresarial. Bacana. Mas olha só, Érica, o marketing é grande, né? Que característica do marketing? Que tipo de marketing? O endomarketing? Né? O marketing externo? As estratégias de inovação empresarial. Que estratégia de inovação empresarial? Entende? Você precisa sair recortando. Mas a ideia é boa, viu, Érica? Eu gostei. Para qual setor empresarial? Exatamente. Micaela, quero pesquisar como melhorar a segurança pública unindo vários setores da sociedade em uma ação conjunta, mas não consegui fazer a pergunta de pesquisa ainda. Tá, Micaela, quando a ideia é muito grande, feita essa sua, a ideia é sempre dar um passo para trás. Tipo, que tal, isso é uma sugestão minha, que tal, Micaela, você pensar, por exemplo, quais são os serviços de segurança pública, né, do município que você trabalha, que é o Cabrobó, e quais são os modelos de gestão adotados, né, nesses serviços. Essa é uma possibilidade. Ao invés de você já partir para unir vários setores, etc. Entende? Às vezes é melhor você ser um pouco mais humilde, sabe? E tentar fazer uma coisa menorzinha para depois fazer algo maior. Ciro, delimitar quais os serviços e quais os setores eles abrangem. Isso é uma boa. Entenderam, queridos? O que é que vocês estão achando? Vocês estão compreendendo? Mais alguém quer dar outro toque? Quer dar outro exemplo? Bora, a gente tem mais 5 minutinhos. Professor, já deu uma olhada nos nossos trabalhos? Não, ainda não. Eu já corrigi todos os fóruns, vocês já devem ter visto lá, né? Já está tudo corrigido. E já tentei, assim, motivar vocês e sanar todas as dúvidas em relação ao fórum, para que vocês não fiquem preocupados nem estressados e sejam felizes. Digam mais. Mais algum exemplo? Alguém quer dar mais uma... fazer mais uma pergunta, dar mais um exemplo? Ciro, deu um trabalhão para fazer. É assim mesmo, Ciro. Bem-vindo ao nível superior. Bem, gente, então se
Se alguém não tem mais perguntas, Ricardo, não consegui assistir a aula, só cheguei agora. Poxa, Ricardo, que pena. Tá, Érica, fale sobre a WebQuest. A WebQuest qual? A que passou? Que foi a de fazer as referências? Sim. É super simples, né, Érica? Assim, mas eu vou dar uma corrigida e vou ver se vocês fizeram as referências direitinho. Só isso. Mais uma forma de praticar, né? Porque as referências são importantes porque elas vão vir no fim de seus trabalhos científicos. Isso só aprende fazendo, hein? Não adianta eu ficar aqui explicando como é que funciona, porque tem que fazer, tem que botar a mão na massa. O controle de animais de rua na minha cidade, isso é um exemplo de tema? Olha, Lucas, a gente tem que pensar, está muito abrangente, né? A gente tem que pensar qual é a organização pública que faz o controle de animais. Vocês estão num curso de administração pública. Qual é a administração pública que faz o controle dos animais? É ela que tem que ser... Pronto, pode ser sim. Ok? O serviço de controle de endemias, pronto. Aí você vai analisar os processos gerenciais lá. Ok? Entendido? Isso. Ok. Tá bom, gente. Então a gente só tem mais 3 minutinhos, eu vou acabar por aqui, porque vocês, se eu não me engano, vão ter outra aula, né? E para a gente poder fazer o respeito ao horário dos colegas, né? Eu agradeço muito a atenção. Obrigada, professor. Boa noite. Estou sempre aqui.